A Avenida Ayrton Senna ficará com trechos interditados devido às obras de recapeamento. Servidores do Detran permanecem em greve. Praia de Ponta Negra ainda não está preparada para receber os visitantes. A erosão derrubou parte dos acessos. E no estúdio, uma entrevista com Cíntia Higashi, que é subcoordenadora de Vigilância Ambiental e vai falar sobre os casos de raiva aqui no estado. 8 animais foram diagnosticados nesse mês. Esses são os destaques dessa quinta-feira, dia 30 de novembro. O Feliz News está começando. Boa noite. Durante os próximos 20 dias, a Avenida Ayrton Senna ficará com trechos interditados em seu percurso. Isso devido às obras de recapeamento. O próximo destino é o bairro Barro Vermelho. Desde a última segunda-feira, dia 27, começou o recapeamento na Avenida Ayrton Senna, no trecho que vai desde a Avenida das Alagoas, subindo para Engenheiro Roberto Freire. De acordo com a Secretaria de Obras Públicas de Natal, o recapeamento desse trecho da Ayrton Senna conclui o serviço iniciado em 2016, quando foram recuperados mais de 3 quilômetros da via. E o próximo trecho a ser recapeado será a Rua Régulo Tinoco, no Barro Vermelho. O recapeamento é feito por partes e o trabalho começa por volta das 8 da manhã até mais ou menos às 17 horas, causando muitas mudanças no trânsito. Hoje a gente está avançando aqui já para a próxima interdição, é a Rua dos Ipês, entendeu? Onde vai acontecer o desvio. Daqui para de tarde a gente talvez passe da Rua dos Ipês. Então, talvez não tenha muita alternativa. Então, a população já tem de procurar outras alternativas aqui para acessar a Ayrton Senna, ali próximo à Avenida das Alagoas. E qualquer alteração no trânsito, por menor que seja, gera desconforto, mas a população já entende que é para melhorar. Está dificultando um pouco, mas para melhorar, melhora, né, pra gente. Está um pouquinho, mas está melhorando. Para melhorar o trânsito é ótimo, tá? Pelo menos a gente vendo que eles estão trabalhando, né? E na manhã desta quinta-feira, por exemplo, o trânsito foi desviado pelas ruas Alameda dos Bougainvilles, Alameda das Cerejeiras e depois pela Avenida dos Pinheirais. Mas até o final da tarde de hoje, o novo desvio dos veículos será a Avenida dos Ipês. E a obra, prevista para durar 20 dias, já pode acabar nesta sexta-feira, dia 1º. Uma operação conjunta da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Natal, da DEICO e também da Força Tática da Polícia Militar conseguiu prender na manhã de hoje Paulo Barbosa Santana, conhecido por Paulinho da Bacia, de 26 anos. Paulo Barbosa é apontado como autor de quase 10 assaltos cometidos em farmácias aqui de Natal, inclusive pelo roubo a uma drogaria na Hermes da Fonseca, que resultou numa tentativa de homicídio ao médico Ayrton Vanderlei. Esse caso ocorreu no dia 8 de agosto desse ano. A Polícia Civil pede que outras possíveis vítimas que reconhecerem o investigado compareçam à 4ª Delegacia de Polícia, localizada na rua João 23, em Mãe Luísa. E olha só, bandidos roubaram uma caminhonete do deputado estadual Ricardo Mota na tarde de ontem, quarta-feira, aqui em Natal. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais detalhes. É isso mesmo, Lívia. Dessa vez, a vítima, entre aspas, dos criminosos foi o deputado estadual Ricardo Mota, como você falou, mas durante a ação, que foi o roubo da caminhonete, o veículo do deputado, ele não estava no carro, Tudo aconteceu no final da tarde de ontem, por volta das 5 horas, quando o motorista estava indo buscar o deputado na sede do PSB, que fica no Barro Vermelho. Os bandidos chegaram em 2 carros, trancaram a caminhonete e pediram que o motorista descesse, e o motorista não saiu ileso, graças a Deus, e então os bandidos levaram o veículo. De acordo com a assessoria do parlamentar, a caminhonete foi encontrada na manhã de hoje na rua Gonçalves Ledo, no bairro de Cidade Alta. Volto com você, Lívia. Obrigada, Rita, pelas informações.
Após trocar tiros com criminosos e recuperar 2 carros, a Polícia Militar fez um cerco a pelo menos 6 suspeitos em um matagal próximo à BR-304, em Macaíba. A perseguição começou no início da manhã desta quinta-feira, isso em Parnamirim. Mas não parou por aí. Ainda de acordo com a PM, os criminosos tentaram fugir e foram perseguidos pela polícia. Eles abandonaram os carros às margens da BR-304 e entraram num matagal. Equipes de reforço, inclusive do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, foram enviadas para a região e fazem um cerco nesse momento no local. E veja a seguir, servidores do Detran permanecem em greve. É logo depois do intervalo, a gente volta já. O prefeito de Parelhas exonerou todos os cargos comissionados. A portaria com as exonerações foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial dos Municípios. Quem vai assumir as secretarias são os servidores do quadro da Prefeitura. Segundo o prefeito Alexandre Petronilo, do PMDB, a medida, que é motivada pela crise nas finanças públicas municipais, deve durar 2 meses e gerar uma economia mensal de R$100 mil. O objetivo é garantir o pagamento das folhas salariais do final do ano, depois que as finanças forem reequilibradas. As pessoas, os funcionários, devem voltar aos seus cargos. E olha só, servidores do Detran iniciaram uma greve desde a segunda-feira, dia 20, mas foi suspensa após um acordo das entidades sindicais com o governo do estado. Porém, o acordo não foi cumprido e a paralisação foi retomada. Governador, eu quero ver o acordo do Detran acontecer. Os servidores do Detran continuam em greve por tempo indeterminado. Eles lutam na justiça para que o governo cumpra um acordo de pagamento de direitos firmado desde 2016. Nós estamos em greve para o cumprimento de acordo. Em 2016, abril precisamente, fizemos um acordo coletivo de trabalho aqui, onde o Detran se comprometeu a repor parte das perdas salariais na tabela salarial do plano de carreira. Além disso, queremos as promoções, que com base na lei do plano, que estão pendentes. E, por último, o Detran se comprometeu do pagamento de um auxílio alimentação. Só que isso não foi efetivado até o presente momento. Diferente de outras categorias, os servidores do Detran estão com pagamento em dias, já que o órgão tem receita própria. Inclusive, a primeira parcela do 13º já foi paga. Mas um dos pontos da pauta de reivindicação é a falta de reajuste nos salários. A arrecadação do Detran cresce todos os anos. Em 2016, ultrapassou os R$112 milhões e apenas 20% dessa receita é gasta com folha de pagamento. Mas quem ingressa no órgão nos níveis básico, médio e superior ganha como salário base R$ 558, R$ 799 e R$ 1.634, respectivamente. Muitas vezes, esse pessoal, esses trabalhadores, têm que trazer de casa caneta, lápis carpinteiro, água, papel higiênico. Onde é que está indo o dinheiro do Detran? Será que o usuário não está deixando o recurso aqui no Detran, que tudo aqui é pago? Os serviços do órgão já são considerados muito demorados pela população e com a greve fica ainda pior. Quando eu cheguei aqui, eram às 8 horas, saía das 2 horas da tarde, o primeiro processo, que foi dar entrada na habilitação. Demorou muito, inclusive esperei. Quando eu estava já para ser atendida, o sistema saiu fora do ar. E a Justiça determinou que 50% das atividades sejam mantidas. E na última segunda-feira, um movimento unificado com servidores da saúde da UERN que estão em greve gerou muita confusão envolvendo policiais militares e resultou com uma pessoa do Sindisaúde presa. Que confusão, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A Prefeitura de Natal convocou nesta quinta-feira 145 concursados aprovados para os cargos de nível médio e também superior na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Sentas. As portarias estão no Diário Oficial do município. A convocação atende a um termo de compromisso assinado entre o Ministério Público e também a Prefeitura
da capital potiguar. Foram convocados 49 concursados de nível superior e 96 de nível médio que fizeram o concurso realizado em 28 de fevereiro e também 6 de março de 2016. Os candidatos nomeados pela portaria deverão, a partir de agora, comparecer às centas com prazo máximo de 30 dias. E olha só, a 8ª edição do FINC, o Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa, tem como tema desse ano o pescador. O festival pretende destacar a pesca, uma das atividades mais tradicionais desenvolvidas no litoral potiguar. A nossa repórter Rita Oliveira tem os detalhes de como será esse festival. É isso mesmo, Lívia. A 8ª edição do Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa, que já acontece agora sexta e sábado, 1º e 2 de dezembro. Quem vai nos dar mais detalhes de como é que vai estar essa programação, a premiação lá em Bahia Formosa, é o Nelson Marques, ele que é o curador do festival. Seja bem-vindo, Nelson. Já vou logo perguntando como é que está a expectativa para o evento neste final de semana. A expectativa está grande. Depois de um longo trabalho de organização, chegamos praticamente já na realização do festival. Começamos na sexta, a partir das 6 horas da tarde, e tivemos cerca de 80 filmes inscritos, entre filmes de curta-metragem e os filmes de 1 minuto e os filmes de curta-metragem da Mostra Potiguar de Curta-Metragem. Como é que vai estar, então, dividida a programação nesses 2 dias, sexta e sábado? Nós vamos ter a apresentação de uns curtas-metragens do Polanski, um grande diretor de cinema polonês. Temos a apresentação nos 2 dias dos filmes inscritos para a mostra de 1 minuto e também os filmes inscritos para a mostra de curta-metragem potiguar. Então, você pode estar lá desde a sexta-feira e pode também ir no sábado, quando vai acontecer efetivamente a entrega de prêmio aos selecionados, aos premiados. São 10 primeiros colocados e quem quiser participar, a entrada é totalmente gratuita, a exibição é lá na praia, como é que vai ser? A exibição vai ser, não é exatamente na praia, que Bahia Formosa fica difícil ficar na praia para exibição, mas vai ser na praça, a praça que tem exatamente em cima da praia, uma vista muito bonita que existe lá, e teremos a escolha dos 10 filmes, dos quais o melhor desses 10 filmes tem a premiação principal, que é a passagem, estadia e a participação de um festival de cinema independente na Polônia, que é o Off-Netia, né? E que os outros serão também exibidos no festival. Então, também é um prestígio bastante grande para esses 10 filmes que estão sendo selecionados. Vocês fizeram uma categoria também especial para os alunos do IFRN, foi isso, Nelson? Também, porque isso já temos uma parceria há cerca de 3 anos com o IFRN e, inclusive, uma maneira de incentivar os alunos da área cultural do IFRN a fazer os seus filmes. Então, tem, inclusive, uma premiação especial por parte do IFRN para os filmes realizados pelos alunos do IFRN. Coisa bacana, incentivar a cultura do audiovisual aqui no Rio Grande do Norte. E eu soube também que vai ter um ônibus de turismo, uma excursão no sábado lá para a praia, é isso? No sábado, exatamente. Para quem não puder participar integralmente do festival, nós teremos um ônibus. Inclusive, tem que fazer uma inscrição prévia na Mar Azul Turismo, que fica em Ponta Negra, que terá o ticket, custa, né? É um bate-volta de R$10, R$5 para ir, R$5 para voltar, e você vai, assiste a premiação, a exibição dos filmes, a premiação, o show, que vai ter um encerramento com o show, com o Sueldo Soares, e aí você tem a volta também garantida. Coisa boa. E a partir de que horas o pessoal vai poder chegar lá para poder acompanhar toda a programação desde o início, nesses 2 dias, sexta e sábado? A programação sempre começa às 18 horas. Exatamente quando escurece, a gente mostra com os filmes de animação para as crianças da região, que são filmes de animação do Festival de Florianópolis, Festival de Cinema Infantil de Florianópolis, que também é nosso parceiro. Depois tem a exibição dos filmes, tem a mostra, todos os filmes serão exibidos sábado e domingo.
Então, Nelson... Desculpe, sexta e sábado. Sexta e sábado, isso mesmo. Então, Nelson, faz o convite para quem está em casa, para quem está assistindo, para quem é apaixonado pelo audiovisual e para quem tem curiosidades também. Sem dúvida, né? Mas lembre-se que o ônibus sairá exatamente às 17 horas, perto daqui, em frente, aí do lado do Natal Shop, na HE, e tem que ter inscrição prévia, porque senão você não conseguirá embarcar no ônibus. Então, programe-se para isso, que vale a pena. Com certeza vai valer muito a pena, porque já é um festival de cinema renomado, né? Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa, que já está na 8ª edição, que acontece agora, sexta e sábado, 1 e 2 de dezembro. Não fique de fora. Lívia? Obrigada pelas informações, Rita. E fica aí o convite, né? Amanhã e sábado, todo mundo convidado. E veja a seguir uma entrevista com Cíntia Higashi, que é subcoordenadora de Vigilância Ambiental e vai falar sobre os casos de raiva aqui no estado. 8 animais foram diagnosticados só nesse mês. É logo depois do intervalo, a gente volta já. O país tem 12,7 milhões de desempregados e ex-governadora Rosinha Garotinho deixa a prisão em Benfica. Confira agora o nosso giro de notícias. O desemprego continua em queda no país e a taxa de desocupação no trimestre móvel encerrado em outubro deste ano fechou em 12,2%, a um 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Ainda assim, havia no país em outubro 12,7 milhões de pessoas desempregadas. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Se comparada a igual período do ano passado, quando a taxa de desemprego era de 1,8%, houve um aumento de 0,4 ponto percentual. A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, deixou a cadeia pública José Frederico Marques em Benfica, na zona norte da cidade, no início da madrugada desta quinta-feira e já está em seu apartamento no Flamengo, na zona sul da cidade. Ao deixar a prisão na companhia do advogado Carlos Azeredo, Rosinha foi recebida por sua filha, a deputada Clarissa Garotinho. Proibida de deixar o Rio de Janeiro, a ex-governadora ficará em liberdade restrita com recolhimento noturno e terá de usar a tornozeleira eletrônica. Ela foi beneficiada por decisão unânime dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, que a acolheram um habeas corpus impetrado por sua defesa. A decisão, no entanto, não foi estendida ao seu marido, o também ex-governador Antony Garotinho, que continuará cumprindo prisão preventiva no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste da cidade, para onde foi transferido depois de denunciar uma suposta agressão no presídio de Benfica. Na mesma penitenciária, há outros políticos presos, entre os quais também o ex-governador Sérgio Cabral. Vamos agora para a nossa entrevista e mudar um pouquinho de assunto. 8 animais foram positivos para a raiva, deram diagnóstico positivo nesse mês agora de novembro. E é o maior registro de animais raivosos em um único mês no estado do Rio Grande do Norte. Aqui nesse ano, né? Quando foram confirmados 24 casos da doença. Para entender o porquê e como fazer, nós recebemos agora Cíntia Higashi, na verdade, que é subcoordenadora de Vigilância Ambiental. Cíntia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Lívia. Obrigada. Olha só, para a gente entender, né, qual é o alerta, nesse caso, que a CESAP faz a toda a população que fica assustada, né, quanto aos cuidados e até mesmo a prevenção contra a raiva? Bom, a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, ela faz esse alerta porque a raiva é uma doença 100% letal. Então, uma vez que o animal ou a pessoa contrai a doença, ela vai morrer. Então, diante desses casos, né, a gente vê que o vírus está circulando. Então, tem uma circulação grande do vírus, principalmente desses 8 casos foram 4 morcegos, né? Tivemos também uma raposa positiva para a raiva e 2 bovinos, né, vaca e um cavalo. Então, a gente vê que o vírus está circulando e a gente alerta a população que, no caso de ter contato com a saliva de animais, como morcegos, raposas, através de uma mordida, de uma arranhadura, é preciso buscar o atendimento para que a doença não se instale.
Cíntia, esses 8 casos foi registrado apenas aqui em Natal ou foi em todo o estado? Não, em todo o estado. A gente tem diagnóstico de raiva em diferentes regiões do estado. A gente teve casos em Afonso Bezerra, teve caso em Caicó, em Serra Caiada. Em Natal, a gente tem todos os anos casos de raiva, principalmente em morcegos, né? Não tivemos casos esse ano nem em cão, nem em gato, que para a gente é uma boa notícia, porque são animais que estão mais próximos ainda das pessoas. Mas para esses animais existe a vacina, né? Então, por isso que é importante vacinar os animais e por isso que todos os anos a gente realiza a campanha de vacinação. Cíntia, e fica também um alerta desses 8 casos que foram detectados. Você até falou agora há pouco, não foi apenas morcego, tiveram casos bovinos também, não é isso? Exatamente. Esses animais, né, que são os animais que a gente chama de animais de produção, porcos, cavalos, bois, são animais que também existe vacina, mas ela não é dada pelo sistema público, né? É preciso que o proprietário desses animais compre a vacina para vacinar. Normalmente, a raiva nos bois, vacas, ela é transmitida também pelo morcego. Então, aí um alerta para o produtor rural que não deixe de vacinar os seus animais também, porque a raiva também acomete esses animais. E é letal. Exatamente. E o risco também, o produtor às vezes acha que o animal está engasgado, vai dar uma garrafada, e aí corre o risco de se contaminar. Cíntia, para a gente entender, né, quais são os indícios ou até mesmo, por exemplo, as características de que um animal ele esteja com os sintomas, com raiva, na verdade? A raiva é uma doença que ela causa uma mudança no comportamento. Então, o cão, o gato, por exemplo, muitas vezes é um animal que é dócil, é quietinho, ele começa a ficar agitado, ele se esconde da luz, ele começa a salivar, ele deixa de se alimentar, de beber água, então ele muda o comportamento. No caso dos morcegos, normalmente, né, o morcego saudável ele voa no final do dia para procurar alimentos, se reproduzir. Ao se deparar com um morcego caído no chão, sem condições de voar, né, com tremores, esse é um morcego suspeito. Então, assim, aquele morcego que está voando à noite, a gente não tem que se preocupar. Tranquilo. A gente tem que se preocupar com o morcego que cai no chão, não consegue voar. Então, ao se deparar com um morcego nessa situação, a pessoa deve afastar crianças, animais, colocar um balde, uma caixa, um pano em cima e entrar em contato com a Secretaria de Saúde do seu município ou o Centro de Controle de Zoonose, nos municípios que tem. Sim, é importante esclarecer isso aí. Muitas pessoas acabam achando nas suas casas, criança principalmente, ao caminhar em algum espaço, algum terreno, encontra um morcego e muitas vezes por curiosidade, que é inerente ao ser humano, vai tocar, vai mexer naquele bichinho, naquele animal que está infectado, doente. Então, é importante afirmar, né, deixar claro que ao encontrar, colocam um balde, né, na verdade, não deve tocar. Não deve tocar, tem que evitar ao máximo entrar em contato com esse animal, porque o morcego, ele é considerado um animal de alto risco para a transmissão da raiva. E às vezes o ferimento, a agressão é muito pequena, as pessoas nem percebem, mas mesmo assim ainda pode ocorrer infecção. E caso alguma pessoa, né, você falou infecção, eu já tenho que logo perguntar, caso alguma dessas pessoas em suas residências sejam agredidas, seja por um morcego ou até mesmo um cão, um gato, aqui a gente não teve notificações de cão e gato, mas se for, o que é que deve ser feito? O acidente, a agressão com qualquer animal, seja ele morcego, raposa, cão, gato, sagui também, tem muitos acidentes aqui no estado. Qualquer acidente deve ser lavado o ferimento com água e sabão imediatamente, porque já destrói uma parte do vírus que está externo e deve ser procurado atendimento na unidade de saúde. Se for necessário um tratamento mais específico com um soro, que são os anticorpos prontos, a pessoa vai ser encaminhada para um hospital de referência, mas não pode deixar de buscar atendimento. Às vezes o animal não está com sintomas naquele momento, mas ele já está transmitindo a doença, no caso dos cães e gatos. Então, se ocorrer uma agressão, é importante que busque o atendimento. Cíntia, só para a gente finalizar, as pessoas que encontraram algum animal desse, algum morcego com essas características, ou seu cão, seu gato está com essa característica, como é que eles podem fazer para buscar ajuda, para denunciar, para chamar a atenção da Secretaria de Saúde, nesse caso? O que a gente orienta a toda a população é que
proceda dessa maneira, não toque no animal, né, isole o animal e entre em contato, telefone para o Centro de Controle de Zoonoses do seu município. Natal tem Centro de Controle de Zoonoses, Parnamirim também tem. E quando não há Centro de Controle de Zoonoses, que telefone e entre em contato com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, porque eles são orientados a saber como proceder nesses casos, que é coletar o animal e enviar para o laboratório para que seja feito o exame. Dando positivo, todas as medidas necessárias, elas são tomadas. Inclusive, toda uma investigação na área para saber se não tem outros animais com suspeita, ver se tem pessoas que tiveram contato e que não sabiam que precisavam buscar atendimento. Então, todas as medidas vão ser tomadas. Tá ok. Muito obrigada, Cíntia, por estar aqui com a gente. É bom esclarecer. As pessoas às vezes leem um dado e ficam logo preocupadas, ansiosas. E 8 realmente é um número alto, uma vez que essa é uma doença letal, né? Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Ok. E é assim que a gente encerra a edição de hoje. Você pode ficar ligadinho aqui na TV Feliz pelo Instagram, pelo @TV Feliz, ou também ao vivo, corre lá no Facebook, é facebook.com/TV Feliz Oficial. Não esqueça de fazer sua sugestão de pauta para o nosso contato no WhatsApp, que é o 98701-4724. Nosso próximo encontro é amanhã. Tchau, tchau.